Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regina e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Vamos falar sobre verbos. E eu quero começar essa aula lendo um texto para você. Quero que você preste muita atenção e veja se você consegue entender bem direitinho o que esse texto está dizendo. Vamos ao texto? Veja o slide. Um sorvete no zoológico. Um dia, um homem, o filho, que é inteligente e curioso, ao jardim zoológico. Eles, as aves, as onças e os jacarés. Também os pandas, mas não, porque muito calor. E os pandas em suas casas. O filho, que só 5 anos. O pai, alguma coisa para ele. E o pequeno, um sorvete. O pai ao filho, um picolé de morango. O menino, satisfeito. Então, eles, os macacos. O menino, muito dos primatas. E enquanto o pai, distraído, ele se dá para los de perto. Nesse momento, um dos macaquinhos, o braço, o sorvete da mão da criança e o garotinho outra vez. E aí, pessoal, será que vocês sentiram falta de alguma coisa nesse texto? Tá certo que a gente consegue ter várias informações. A gente percebe que é uma narrativa, é uma história que está sendo contada. Mas eu não sei exatamente a respeito do tempo. Eu não sei se essa história já aconteceu ou se ela ainda acontecerá. Pode ser fruto da imaginação ou de um planejamento. Eu não tenho elementos nesse texto que me dizem quando essa história aconteceu ou se ela ainda acontecerá. Mas eu sei que nessa história tem um pai e um filho e que essa história acontece num jardim zoológico. Sei até quais animais aparecem nessa história, mas com certeza você sentiu falta de muitas palavras. Eu vou apresentar agora esse texto com as palavras que estavam faltando e vamos ver se agora ele vai fazer mais sentido. Um sorvete no zoológico. Um certo dia, um homem levou o filho, que era inteligente e curioso, ao jardim zoológico. Eles viram as aves, as onças e os jacarés. Também queriam ver os pandas, mas não conseguiram porque estava muito calor e os pandas estavam dormindo em suas casas. O filho, que só tinha 5 anos, começou a chorar. O pai resolveu comprar alguma coisa para ele e o pequeno pediu um sorvete. O pai deu ao filho um picolé de morango. O menino ficou satisfeito e parou de chorar. Então eles foram ver os macacos. O menino gostou muito dos primatas e enquanto o pai estava distraído, ele se aproximou da grade para vê-los de perto. Nesse momento, um dos macaquinhos estendeu o braço, pegou o sorvete da mão da criança e comeu. O garotinho começou a chorar outra vez. Viram agora como esse texto, com os verbos que estavam faltando, passou a ter outro sentido na nossa cabeça? Os verbos são importantes para o encadeamento de um texto. São eles que mostram para a gente quais são as ações realizadas naquele texto. Os verbos também são importantes para nos mostrar quando as ações aconteceram. Percebam que todos os verbos nos mostram que essa história já aconteceu. É algo que está sendo contado, mas que todas as ações já foram realizadas. Então, o que é o verbo? O verbo é uma palavra ou um conjunto de palavras que expressa aquilo que se passa no tempo, que pode ser presente, passado ou futuro, indicando uma ação. Exemplos do texto. Um dia, um homem levou o filho ao jardim zoológico. Vejam o verbo levou, que é uma ação no passado. Eles viram as aves. Ver também é uma ação. O pai lhe deu um picolé de morango. A ação de dar também aparece expressa no verbo. O menino parou de chorar. Vejam aí que a gente tem um exemplo de 3 palavras, ou seja, um conjunto de palavras para expressar a ação de parar de chorar. E o menino gostou muito dos primatas. A ação presente aqui é a ação de gostar. Mas o verbo
Vamos ver novamente essa definição. É uma palavra que expressa aquilo que se passa no tempo presente, passado ou futuro. E além de ação, ele também pode indicar um estado momentâneo ou permanente. E normalmente os verbos usados são os verbos ser e estar. Veja os exemplos. Estava muito calor. Significa que é algo que ninguém está fazendo, na verdade não é uma ação. O verbo estava indica um estado que naquele momento era momentâneo, estava calor. Pode ser que depois não estivesse mais. O filho era inteligente. A ação está no passado porque toda a história foi contada no passado. Este verbo não era uma ação, era na verdade um estado a respeito do menino, uma característica, né, desse menino, inteligente e curioso. O pai estava distraído. Olha novamente aí o verbo estar. O menino ficou satisfeito. Vejam que aqui a gente não tem nem o verbo ser, nem o verbo estar. O que a gente tem aqui, olha, é o verbo ficar, mas ele também representa esse estado momentâneo. Porque antes ele não estava satisfeito, ele passou a estar, ele ficou satisfeito. Por isso que ele também representa aqui um verbo de estado. E os macacos são espertos. Olha aí o verbo ser, novamente agora no presente. Por último, a definição de verbo também pode ser, é uma palavra ou conjunto de palavras que expressa aquilo que se passa no tempo presente, passado ou futuro, mas que também podem indicar fenômenos da natureza. Veja os exemplos. Choveu muito no último fim de semana, mas não trovejou. Vejam que chover e trovejar são ações, mas não são ações humanas, são ações da natureza. E também podem indicar o tempo presente, passado ou futuro. Venta pouco nas regiões urbanas. Olha aí o verbo ventar no presente, se referindo ao momento em que eu falo. A previsão do tempo diz que durante a noite choverá e trovejará. Reparem agora que o verbo chover e trovejar indicam essas ações da natureza, mas num tempo futuro, um tempo que ainda vai acontecer. Então, encerrando a nossa definição sobre verbos, nós temos que entender que o verbo é a palavra ou o conjunto de palavras que expressa aquilo que se passa no tempo presente, passado ou futuro e pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Será que você entendeu direitinho a explicação sobre a definição de verbo? Vamos testar o seu aprendizado com as seguintes situações. Vejam os verbos destacados e verifique se eles representam ação, estado ou fenômeno da natureza. Olha o Garfield aí. Eu gosto tanto de dormir que é a primeira coisa que eu penso quando eu acordo. Os verbos são dormir, pensar e acordar. Indicam estado, ação ou fenômeno da natureza. O que é que você vai dizer? Ação? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. E nesse caso, o Chapolin Colorado dizendo, sou tão bonito que quando os meus amigos me encontram, eles dizem, e aí, beleza? Quando o Chapolin diz eu sou, o verbo ser foi utilizado. E ele diz eu sou tão bonito. Esse verbo ser é uma ação, estado ou fenômeno da natureza? Já descobriu? Estado? Muito bem. Não é um verbo que reflete uma ação, mas apenas liga ali o sujeito eu, né, que é o Chapolin, aquilo que ele, como ele se caracteriza, que é ser bonito. E por último aqui, olha que bonitinho esse cachorrinho aí. Fiz chapinha e choveu. Tadinho, estragou toda a chapinha, não foi? Olha só o que aconteceu aí depois da chuva. Choveu é um verbo que indica ação, estado ou um fenômeno da natureza. Se você disse que é um fenômeno da natureza, muito bem. Vamos agora para a próxima etapa. Nós vamos falar agora a respeito da flexão dos verbos. O que significa flexão? Quer dizer que os verbos se modificam. E eles se modificam para indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa. Nessa aula, nós vamos falar apenas de tempo.
Na aula seguinte, vocês vão poder ter explicações a respeito de modo, número e pessoa. O que é flexão de tempo? É quando o verbo indica um processo que está localizado em determinado período de tempo. Ou seja, quando aquela ação ocorre, ou se ela já ocorreu, ou se ela ainda ocorrerá. Vamos ver os exemplos. O primeiro tempo que a gente conhece é o tempo presente. O tempo presente, ele exprime um fato que pode acontecer exatamente no momento da fala. Como se, por exemplo, quando eu digo estou com calor. É uma ação que se refere ao momento que eu estou falando. Se eu disser os macaquinhos pulam de galho em galho, eu estou me referindo a uma ação que ocorre com frequência, mas não que precisa exatamente estar acontecendo agora, mas que ela ocorre sempre com frequência. Também a gente usa o tempo presente. E a gente também pode dizer, professor Eni anda de bicicleta todos os dias e também que os pássaros voam. São exemplos de ações que acontecem com frequência e que não precisam estar acontecendo exatamente nesse momento. O tempo passado também é chamado de pretérito e ele exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala, como uma ação, por exemplo, pontual, única, acabada, como por exemplo, ontem eu fui ao zoológico e acabou. A ação foi no passado e é um momento único, pontual. Mas o passado também pode ser usado para se referir a ações no passado que ocorriam com frequência. Por exemplo, antes da quarentena, eu ia à escola todos os dias. Essa ação é no passado, mas era um passado frequente. Então, também é um tipo de flexão dos verbos. E o verbo também pode representar uma ação no futuro, ou seja, representar ou expressar um fato que ainda vai acontecer. Por exemplo, daqui a alguns dias iremos para a escola novamente. Veja aí o verbo iremos para representar uma ação que ainda não aconteceu. E veja aí o exemplo também dessa propaganda. Adaptabilidade. Como desenvolver a habilidade-chave para superarmos os desafios que teremos nos próximos anos. Vejam aí que a gente utilizou o verbo teremos para se referir às ações que ainda vão acontecer, às situações que ainda vão aparecer nos próximos anos. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma tirinha do mundo de Leloca para mostrar para vocês essa evolução no tempo, aí também em relação à evolução do transporte da Leloca. Olha o que ela diz. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Olha aí o tempo passado e ela dizendo o que ela fazia no passado. Quando ela tinha 3 anos, ela andava de velocípede. No tempo presente, olha o que ela diz. Hoje eu ando de bicicleta. Então, ela está se referindo ao momento da fala. Olha só a pergunta que ela faz para se referir ao futuro. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? E a mãe responde, com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. Concordo com ela também, né? Então, veja aí que a gente tem os verbos no futuro. Tiver, andarei e andará, representando as ações que ainda não aconteceram. Vamos testar o seu aprendizado, ok? E aí eu trouxe um pequeno texto, uma notícia de jornal, que foi publicada no Jornal Paraíba já no dia 15 de abril de 2020. E ele tem como título a seguinte manchete. ONG Missão Batista Braços Abertos realiza campanha de troca de alimentos por máscaras. Vamos lembrar que essa publicação é do dia 15 de abril. A organização não governamental Missão Braços Abertos lançou uma campanha para arrecadar alimentos para a população em situação de vulnerabilidade social em troca de máscaras. A ONG montou uma força-tarefa para auxiliar na fabricação das máscaras de tecido, que serão trocadas por quilos de alimentos. A cada 2 quilos, o doador recebe uma máscara, acessório importante na proteção contra o novo coronavírus. A ação será realizada em um drive-thru neste domingo, dia 19, a partir das 9 horas, na Avenida Beira Rio, em João Pessoa. Venha praticar sua solidariedade e procurar se proteger.
Contamos com sua contribuição. Destaca a publicação feita nas redes sociais. Eu retirei algumas frases desse texto e agora eu quero que você me diga se o verbo está no presente, no passado ou no futuro. A ONG lançou uma campanha para a arrecadação de alimentos. O verbo é lançou. Em que tempo ele está? Presente, passado ou futuro? Se você disse passado, muito bem, acertou. Lembra que o verbo passado também pode ser nomeado de pretérito. A ONG montou uma força-tarefa para a fabricação de máscaras. Vejam aí que o verbo montou também está no passado. Quem doa 2 quilos de alimento recebe uma máscara. Quem doa, recebe. São 2 verbos no mesmo tempo. Que tempo é esse? Tempo presente. Muito bem, vamos agora para o último exemplo. A ação será realizada em um drive-thru neste domingo, dia 19/4. Quando ele diz que a ação será realizada, esse verbo está no presente, no passado ou no futuro? No futuro, se você prestou bem atenção nessa aula, você conseguiu responder todas essas questões. E se você quiser praticar ainda mais, aumentar o seu conhecimento, acesse o site www.joaopessoa.pb.gov.br/conexão escolar. Obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.